Uma saudação amiga a todos os nossos inscritos no canal, nobres contadores, colegas, pessoas de outras áreas das ciências aziendais. Um forte abraço a vocês, obrigado aí pela companhia. Caso você tenha gostado, por favor, dê o seu ok no vídeo e compartilhe essas ideias ou este conhecimento passado de forma sintética para vocês. Bom, o tema que eu venho trazer é sobre uma falácia que é muito falada hoje, lamentavelmente, na Academia Nacional, sobre um tipo de independência e chauvinismo que realmente tem, de certa forma, no país americano, nos norte-americanos. Todavia, comenta-se que os americanos não dão importância para as obras dos europeus. Isso, de certa maneira, não é tão mentiroso, porque, no fundo, se nós fôssemos parar para pensar, sempre foram muito autônomos os americanos. Criaram um tipo de vertente, apesar que ela já tinha embasamento europeu em contabilidade, de uma forma muito autônoma ou particular. Então, de certa maneira, isso não é totalmente errado. Só que, quando você pega nos primórdios da cronologia e da história do conhecimento americano, nós sabemos que, parece que não, mas o país da democracia liberal, ele começa muito com algumas leis de intervenção ligadas às ferrovias, né? E nesse intervalo de tempo, como os americanos não tinham ainda muita literatura contábil escrita, né? Simon Stevens, por exemplo, escreveu em inglês a sua obra sobre contabilidade. Alguns outros autores tiveram traduções poucas, né, em contabilidade. E os italianos discordavam muito de alguns autores ingleses, especialmente no que tange o tratamento da contabilidade muito restrita à parte só prática, sem um tipo de elaboração. É, de certa forma, verdade dizer que algumas obras dos italianos não tinham um cálculo matemático. Por quê? Porque eram de contabilidade superior. Por exemplo, as obras do Gino Zappa, você não vê cálculo algum, é só explicação. Também há de se entender que não é qualquer um que consegue ler uma obra dessa. Então, aqueles que fazem uma crítica, às vezes, à obra, dizendo que é uma obra teórica demais, que não tinha nenhum cálculo, que a possibilidade era simplesmente de estabelecimento de aspectos só teóricos, também falta-lhes um senso de entendimento, de meditação, de aprofundamento do que seriam essas obras. Então, no fundo, é nada mais nada menos que a declaração de um grau de insuficiência teórico e intelectual na própria incapacidade de absorver algumas dessas obras. Então, no ponto é este. No outro também seria a incapacidade de produzir algo parecido, que não é qualquer pessoa que consegue pegar um tema e explicar fase a fase, parte a parte, de forma teórica, aquele elemento. Assim os italianos faziam a sua doutrina. E o termo doutrina, obviamente, não envolve necessariamente cálculo. Você pode utilizar cálculo, às vezes, para criar uma teoria, mas para a doutrina, necessariamente, ela é totalmente explicativa, interpretativa e qualitativa. Você não tem doutrina que utilize necessariamente estatística, pode até utilizar como meio, mas assim, como fim, como tessitura da forma de explicação, e é impossível. Se alguém comenta isso, está em outra falácia. Mas a falácia, como eu dizia anteriormente, o pensamento capcioso é que dizia que os americanos não utilizavam obras de europeus e não reconheciam essas obras. Como eu disse antes, de alguma maneira isso não é totalmente inverídico. Só que quando nós penetramos nos estudos dos documentos, o primeiro autor doutrinal dos Estados Unidos foi Charles Sprague. Charles Sprague, no século XIX, já fazia o seu estudo volvido à parte quantitativa da estática patrimonial, apesar que ele nem sabia o que era esse campo de conhecimento, mas na época ele faz aquela chamada equação do balanço, que muita gente acha que isso aí resume toda a contabilidade, é uma parte muito minúscula, né? Ativo igual passivo mais patrimônio líquido, né? Alterações do ativo para mais ou para menos vão influir também alterações do passivo para mais ou para menos, que vão gerar uma resultante no
patrimônio líquido. Era basicamente essa a função. Só que Charles Sprague, quando escreve sobre contabilidade, ele estabelece referências aos autores italianos, a Francisco Villa, a Giuseppe Cerboni e a outros mais. É claro que ele comete uma falha mais para frente, pensando que a filosofia da contabilidade era só conta. Inclusive a obra dele é muito parecida com a do Richard Mattesic, só que a do Mattesic é muito mais superior, porque ele trata da forma algébrica do débito e crédito num elemento axiomático, ou seja, não tem como destruir isso aí. Isso tem uma dignidade fora do normal. Diferentemente do autor que nós estamos citando, o professor Charles Sprague, por mais que ele não tenha deixado de reconhecer os autores italianos, ele resumia muito a contabilidade desse aspecto quantitativo e fazia uma coisa interessante. Ele traduzia a contabilidade numa linguagem pragmática só de contas. Só que as bases dele também são europeias. Então, se alguém comentar que os americanos, especialmente o pai, vamos dizer assim, da doutrina americana, que é Charles Sprague, ele simplesmente falava de contabilidade de uma maneira autônoma, é absolutamente falso. É fato histórico, é incontestável, é irretratável, é totalmente rechaçável também dizer que o delineamento dos conceitos gerais da contabilidade começam na Itália. Da Itália, alguns países, quase que ao mesmo tempo, alguns autores conseguem deduzir os mesmos conceitos. Só que os italianos que moldaram a contabilidade. Não é uma questão, por exemplo, só de influência italiana. É uma questão realmente de fato gnoseológico. A inteligência dos italianos foi suficiente para desenhar a estrutura teórica da contabilidade e aí ela se exporta praticamente para o mundo, né? Todos de alguma maneira são importadores, os americanos, pelo fato de serem muito chauvinistas, talvez nem tanto. Só que esse nem tanto, quando nós pegamos as provas históricas, a gente vê que Charles Sprague utilizava sim obras dos europeus. E também quando Richard Mattesic escreve sobre os 2 séculos de teoria contábil, ele cita também Gino Zappa como um dos principais autores aí da contabilidade mundial. Mas há ainda um tipo de ignorância nesse sentido, né? Se você perceber, as revistas indexadas do país e fora do país, alguns textos em inglês, etc., não traduzem essas principais teorias. No Congresso Mundial dos Contadores, em 1930, em Barcelona, as 3 principais teorias eram de um brasileiro, de um francês e de um italiano. Então, todas elas de cunho patrimonialista, não fugia dessa visão. Então, como é que tudo isso que fomentou a doutrina no primeiro quinquênio do século passado, hoje é basicamente esquecido? Porque à medida que esses autores, o modelo acadêmico passou a ser mais de indexação, uma industrialização, uma exigência de nota de universidades, também a padronização no inglês, e assim, acabou se formatando, se transformando num elemento até praticamente profissional, um aspecto assim mais formal, etc. A parte doutrinária ela foi se, de alguma forma, destruindo. E quem fomentou a ciência contábil na sua essência foi a parte doutrinal. Não foi nem grupos de poder, muito menos institutos de classe, nem Estado, não. Por mais que algum fale uma coisa ou outra de contabilidade, quem fomenta esse desenho são as inteligências contábeis. Então, à medida que passa os decênios, a década de 80, 90, que essas grandes personalidades, ou alguns falecem, né? Outros deixam de escrever e assim por diante, já tem aquela repetição desses conceitos, se pensa que os autores deles não tinham mais valor nenhum. Então, praticamente esconderam a qualidade que nós tínhamos de fonte desses conhecimentos, focaram muito em indexação, como se esses autores atuais fossem os criadores desses conceitos, né? Também na formalização e na profissionalização de uma parte que não era para ser totalmente profissional, que era para ser um estudo livre, né? Necessariamente não era
o conhecimento ele não funciona de uma forma industrial, ele funciona de uma forma nitidamente artesanal. E nesse intervalo todo de tempo, a parte que era para ser divulgada, a principal, que as universidades, os autores, os discípulos tinham que reeditar essas obras em inglês ou mesmo nas revistas indexadas, houve praticamente não só um fechamento dessas revistas indexadas para as principais obras que criaram a estrutura atual, como também ao mesmo tempo houve um entendimento que elas não tinham valor nenhum. Então, um trabalho conceitual, um trabalho qualitativo não tem valor. Que tem valor só um trabalho estatístico, como se a contabilidade fosse meramente matemática aplicada. E daí veio os erros da academia normal, porque utiliza-se um conceito de uma forma sem a base epistemológica, sem a base teórica, com isso o crivo ia cair por terra e ao mesmo tempo a base aí seria totalmente falha. Então essa parte lamentavelmente aconteceu. E a questão da indexação e das traduções em inglês não houve também. Então, houve praticamente dois lados de culpa. Uma das universidades e dos discípulos desses autores que não traduziram essas obras em inglês. E a outra também do próprio modelo atual que não dá valor para essas obras originais. E com isso, os defeitos normais que nós vemos hoje. Por exemplo, quando você pega os autores das cirurgias, os autores dos cálculos de engenharia, eles sobrevalem, são ressaltados pela ciência geral, porque a partir deles criou-se os elementos fundamentais para a produção daquela ciência. Agora, em contabilidade, ocorreu o inverso. Na verdade, os autores que criaram essas obras foram praticamente abafados, especialmente no Brasil. Você não tem menção nenhuma deles. Para você ter um reconhecimento, entre aspas, de inteligência ou de pensamento, você teria que estar numa revista indexada, apesar que hoje quase nenhum profissional lê isso. Se você for imaginar para que servem alguns elementos das estatísticas que nem os autores escrevem direito, sabem o que é aquilo. Às vezes não serve para absolutamente nada. É meramente uma tabela lá, às vezes um gráfico com pontos, que tem o seu valor para quem entende aquilo. Agora, se você produz o conhecimento que ninguém entende, esse conhecimento serve para nada. Ele está no campo meramente do mecanicismo, da verborragia e de outros elementos, que seria nada mais nada menos que um autogiro hipnótico de posições que parecem ser superior, mas que só preenche a cabeça de uma pequena comunidade. Elas não preenchem a cabeça da classe, nem às vezes se aplicam. Né? É uma teoria, entre aspas, teoria, que não tem aplicação. Todo mundo que fala que tem uma teoria que é fora da prática é porque a teoria não vale nada. Ou a teoria tem que estar dentro do conceito que você aplica, ou ela tem que estar dentro da realidade. Então, dizer que usar-se estatística é estar dentro da realidade, dependendo da forma que é feita, é absolutamente falso, né? Então, é como se fosse um fetichismo científico. Para mim falar que o meu trabalho é superior, eu invento um monte de fórmulas, coloco um monte de tabelas, meia dúzia entende, e aquele conhecimento de pragmatismo não vale absolutamente nada. É o erro da academia normal. Como é que você faz um cálculo? Você coloca elementos que o próprio autor não sabe de onde que ele tirou. Né? Quer dizer, e às vezes coloca ali 5, 6 autores, dos 6 ali só um que realmente escreveu o trabalho, os outros 4 simplesmente assinaram de qualquer maneira ali, ou fizeram um parágrafo ou outro, fizeram uma revisão, então, ou fizeram a estatística. É assim que funciona hoje atualmente. Então, um tipo de imbecilização do processo metodológico, mecanização da pesquisa científica, destruição do conceito por mero fetichismo, e esses autores principais que criaram a doutrina são basicamente, praticamente ocultados, escondidos e ainda por cima criticados de uma forma leviana. Mas Charles Sprague foi realmente um autor inicial dos Estados Unidos, que fez muita história nas principais obras americanas e que usava a obra dos europeus. Outro autor também, que por mais que utilizasse muito americanos, mas batia com os mesmos conceitos europeus,
foi praticamente o contador do século William Peyton. Só que nós não vamos falar nada sobre ele agora. Bom, para resumir a nossa posição, Charles Sprague, um autor americano, embasava-se em obras estrangeiras. Então, dizer que os americanos criaram a contabilidade por si, ou fizeram a contabilidade de forma autônoma, sem considerar as principais conquistas do solo europeu, não é totalmente verdadeiro. Não é verdadeiro quando analisamos realmente as bases históricas que comprovam, que refutam, né, em alguns exemplos, essa posição. Tá certo? E se você gostou dessa pequena aula, faça aí um ok, compartilhe o vídeo e divulgue essa informação que eu acredito que seja de alguma maneira inédita no Brasil. Forte abraço para vocês, paz e bem para todo mundo.